está chegando agora nesse barco aí. Deus é vitória. Tudo certinho? Beleza. Nosso amigo Barrinha acabou de chegar agora no barco. E aí, meu querido? Acabou de chegar nesse barco. Estava em Tefé, ficou uma semana lá em Tefé. E está vindo agora para se unir aqui com o nosso povo aqui na Mangueira. Este é o barco que saiu de lá ontem também por volta das 4 horas e ele chegou aqui de manhã. Agora são mais ou menos umas 8 e pouco. E aí, guri? Tá bom, né? Hein? Graças a Deus. Tá tudo em paz. E aí? Como é que tu estás? Tu tá bem, né? Saudade de ti, meu querido. Um beijinho no tio Carlos. Trouxeste roupinha, trouxeste tudo, né? Hein? E aí? Tá bacana? Tá tudo 10, tudo maravilha. Já vamos lá. Tem mais pessoas desembarcando aqui. E agora o nosso Deus é vitória. Este já é um barco de madeira, capacidade menor. Aí, Messias, o que veio de bom pra nós aí? A cama, mas tá presa lá embaixo. Ah, vão ter que tirar ainda? Ah, só de baixada, é? Ah, é? Ah, o Messias está falando que tem comprar uma cama, porém essa cama eles não vão conseguir tirar agora, só quando o barco voltar, quando ele baixar novamente, aí eles vão tirar. Diz que está embaixo do porão. Tem essa dificuldade. Lá vai o nosso barco. Ó. Assim é a vida aqui dos ribeirinhos. Olha aqui o que o Moisés agora me chamou, o padre, nosso amigo padre aqui, ó. Padre Besouro. Padre Besouro. O padre me chamou aqui para mostrar isso aqui, olha só que legal. Quase todos os dias tem uma novidade aqui, tem uma... É como ele é bem valente. O padre está tentando colocar a mão ali e está tentando enfrentar lá, ó. Olha só. Que bicho diferente, né? Hein? Ele é cheio de espinho, né? Na verdade a presa dele fica bem na frente, né? Bem... Pegou? Pegou. O Moisés está fazendo força ali para tirar esse besouro, que é uma espécie de besouro mesmo, né? Olha que bicho interessante esse bicho, olha só. O tamanho das antenas dele. Repara o tamanho, não. É. Tem mais de palmo de uma para outra. Ele é grande, né? Ele é grandão, olha. Comparando com a mão do padre, o padre é um cara... Mais de palmo. O padre tem uma mão grande. Tem mais de, eu acho que tem uns 30 centímetros de largura de uma para outra. Que a minha mão dá 24 centímetros. Ah, tá. A antena, né? Antena. A antena tem uns 30 centímetros mais ou menos, se fosse esticar ela. Uhum.
É, tem 15 de um lado e 15 do outro, é isso mesmo? Isso. 30 centímetros. Olha, tem mais de 30. Eu acho que tem. Tem mais de 30. Tu não tens uma fita métrica aí não? Tem ou não? Não? Poxa, pra gente medir, né? É grandão, cara. Deixa eu dar um zoom aqui só pra gente mostrar aqui. Agora é um bicho bonito, né? Né? Ele é bonito. É lindo. Ele tem preto com marrom, um marrom assim castanho, né? Muito bonito. Isso aí, eu acho que quando topa no bico dele fecha, né? Essas duas coisas. Ah, sim. Servido. Sim, botou o dedão ali já era. Isso aqui são bichos aqui do Amazonas. Tem muita coisa diferente aqui. Eu já tenho visto muita coisa até. Eu já vi bichos aqui que eu não consegui nem gravar porque foi muito rápido, fugiu, né? Olha aqui, ó, a presa dele aqui, ó, só. Porque ele se mexe muito, né? Então não dá pra focar legal. Interessante. Pronto, agora colocamos a semente de cacau aqui nesse pano vermelho. Vamos aproveitar esse sol escaldante aqui do Amazonas, aqui da comunidade da Mangueira. Não, na verdade hoje não está quente não, hoje está bem nublado, o tempo está bem nublado mesmo, mas está um calor gostoso. Mas vamos deixar essa sementinha aqui arejando, né, pegando esse mormaço. E o ideal é que ela fique aí uns 2, 3 dias pegando o sol para enxugar bem a semente. Para daí depois sim fazer a torrefação e depois da torra a gente passar ele no moinho para transformar o cacau em massa. Hoje é dia de faxina. A dona Romilcia hoje ela fez um convite aqui bem especial, né? Pra gente fazer uma limpezinha aqui, ó. Tá que bacana. Aqui eles fazem sempre assim, como é casa de madeira, tem que estar constantemente limpando. Só que é o seguinte, muita gente não sabe. Deixa eu falar uma coisinha bem legal aqui, ó. Aqui em volta é tudo gramado, é tudo verde. Então não se vê poeira nessa casa. Por incrível que pareça, não tem poeira na casa. A casa, bem dizer, quase não suja. Se suja é com muito pouquinho, quase não tem chuveiro assim. Mas mesmo assim eles têm essa coisa de limpar. Eu lembro que no passado, a minha casa dos meus pais era de madeira e a minha mãe também esfregava o chão. E hoje eu estou relembrando aqui o passado. Vamos lá, Romilson? Vamos ver. Tá calor, pau, tchê! Olha o cara lá de Floripa. Nós somos chiques no último, tchê! A minha tábua é dessa aqui, ó. Puxa, faz aqui! Deixa eu vir até aqui, ó. Até aqui nessa aqui, ó. Raíssa, a Hanna tá mais porra. Bota força, Raíssa. Eu tô botando. A gente escuta, Barrinha, a gente escuta de tudo nesta vida, né? Claro, Deus tudo, né? o livre. Eu tenho muita coisa, para aprender aqui com vocês, né? Ah, tu vai aprender muito. Meu cabelo tá legal, tá? Cortei o cabelo. Tá tipo cabelo. Tô mais bonitinho, tô? Tá tipo um jaburuzinho. Ei, tu tens que cortar o teu cabelo, né, Não, cara? deixa o cabelo. Teu cabelo tá muito feinho aqui. Ó, escuta aqui. Deixa o meu cabelo. Ei, a Maria me falou uma coisa agora que eu sou obrigado a gravar. Eu fui lá pegar o celular só pra gravar. Vamos ali. Vamos ali. Vem comigo. Vem comigo. A Maria tava contando aqui pra mim. Peraí, deixa eu botar virado pra Maria. A Maria tava contando pra mim uma história agora que eu não quis acreditar. Mas aí todos eles que estavam aqui, tá aqui, ó. O Manuel tá lá, ó. O Manuel, o esposo dela. E o padre também tá aqui pra confessar, ó. O padre. É possível que o padre vai mentir, né? Tá, eu vou deixar a Maria contar. Conta desde o começo, Maria. Desde o começo. Como é que foi essa história? Meu pai foi pescar, aí não tinha isca para ele pegar peixe, né? Aí ele
pegou o teçado, tirou o couro daqui do papo do pé dele. Aí pegou uma piranha com a isca do pé dele. Peraí, o teu pai foi pescar e não tinha isca. Tinha não isca. E como é que ele vai pescar sem isca? Porque ele esqueceu a isca. Ah, esqueceu, beleza. Aí chegou lá, ele só pegou o teçado, tirou isso aqui do pé dele, o couro do pé dele. Aí pegou uma piranha com o couro do pé dele. Mas peraí, mas o teu pai tirou o couro do pé dele? O couro daqui. É verdade isso, padre? Verdade. Hein? Deixa eu ver aqui, eu vou mostrar o padre. O senhor sabe que o padre não mente, né? Padre não mente. Não. Padre só fala a verdade, e é verdade. Meu Deus do céu. E o Manuel sabe disso, dessa história aí? Hein, Manuel? Não sei não, que eu morava pra cá e morava pra baixo, né? Ah, tu não morava aqui não, é? Que foi verdade. Foi verdade. Ô Maria. Ei. Tá, e ele pegou... Mas ele tirou um pedaço do... Foi esse couro aqui do pé dele aqui. Esse couro esse courinho aí? Aham. E não machucou? Não ficou, não saiu que sangue? era Nada? grosso o pé dele. Aí ele pegou a piranha com o couro do pé dele. E quantas piranhas que ele pegou? Não sei, eu sei que ele pegou uma piranha. Pegou uma. Aí ele pega uma piranha e aí... Cortou a piranha e fez isso pra pegar outro peixe. Aí cortou a piranha e fez isca. Foi. Pra pegar os outros peixes. Tambaqui. Puta merda. A gente pensa que já viu tudo, né, cara? Hein? Aqui... Aqui a gente vê de tudo aqui. Tem coisas aqui que eu sei, nos bastidores, né? Quando a gente tá tomando café, tem coisas aqui que eu fico sabendo que eu não gravo. Tem quanta coisa que eu não gravei aqui, que eu fico sabendo, né? Mas uma hora eu vou sentar com um por um e fazer uma entrevista, só pra ver o que eles vão contar. É cada história aqui louca. Mas, ô Maria, ei, ganhasse o dia. Eu dizendo, o pé do papai antigamente era grosso, esse pé dele aqui. Ele andava na mata aqui, pisava em murumuru, joari. Aí ele só fazia pegar o teçado e passava assim. Aí o espinho saía tudo e ficava só em cima do courinho. Aí como o couro do pé dele era grosso, foi daí que ele tirou o couro e fez a isca, pegou a piranha. Ele não tinha isca. E com a piranha ele cortou a piranha e fez para pegar tambaqui. Caramba, é muita história, né, hein? É história que se contar, ninguém acredita, né? Mas vem a pessoa duvida, né? Diz que é mentira, mas foi verdade mesmo. É porque o... Você vê que o Dalvino ele anda na mata aqui, ele não calça calçado não, né? Descalço, né? Que o senhor já viu? É que o pé do pai dele era muito grosso. Muito grosso. É porque é o seguinte, eles, no passado, eles não tinham calçado. A dificuldade para comprar calçado, não tinham calçado. O seu antenor também não usava, né? Não. O Dalvino, nós temos um cara aqui, o Dalvino, vocês já viram no vídeo aí? O Dalvino também não usa bota, eles andam descalços na selva, no meio daqueles espinhos. Eu não tenho coragem de andar descalço. E aí o pé vai ficando grosso, né? Ao longo dos anos. Vai ficando grosso, vai engrossando o couro. Vai engrossando o couro do pé. Aí eles tiram um pedaço e é como se fosse um cabelo, né? Tira um cabelo, não sente, né? Não tem nervo, não tem nada ali. Não tem veia, não tem nada ali. Tem não. Aí ele pegou uma piranha. Uma piranha, e da piranha ele cortou e fez isca para pegar os outros peixes. Tambaqui, pirapitinga, sulame. A gente pensa que já ouviu de tudo, né? Pois é. Tem muita história para contar para vocês, tem muita coisa ainda para mostrar. Mas é isso aí, padre. A história foi show, né? A Maria, quando vocês lembram de um caso desses assim, como é que se diz? Vira notícia, né? Vira notícia, né? E aí a gente conta e às vezes não acredita, mas é a pura verdade. Eu, como já fazem 11 anos que eu ando por aqui, eu já vi muita coisa. Mas é isso aí. Então vamos esperar a próxima agora. O Moisés acabou de chegar aqui com esse coquinho aqui, ó. Isso aqui é um fruto de uma árvore chamada urucuri. Urucuri. Urucuri.
É uma palmeira que dá esse fruto aqui. O Moisés agora, que é o nosso padre, ele vai explicar, vai falar para nós aqui o que é isso aqui, o que se faz com isso aqui, o que tem dentro disso aqui. É porque esse coco aqui ele tem uma castanha, né? Tem 3 castanhas aqui dentro. Uma aqui, outra aqui, outra aqui. Aí essas castanhas elas geram um bicho aqui dentro, um bichinho. E a gente quebra, quer ver? Eu vou quebrar um. Tá? Pra você Tu ver tá falando que dentro dessa castanha tem bicho? tem um bicho. Que tipo de bicho que é? Madison. É uma lavazinha, uma lava que cria. Daí ele com os tempos ele vai furar aqui, ele vai voar. Ele vai sair um vagalume daqui. Ah, Um vagalume Então é que- aquele bichinho que acende de noite. vagalume, um inseto que tem uma luzinha que acende à noite, né? Aqui dentro vai sair um bichinho. Vai sair um bichinho. Tá? E esse bichinho, tem alguma coisa que se come aqui dentro? Tem, a gente come essa aqui. Então tá. O bicho que tem. Então abre pra nós aqui, dá uma olhada, ver o Abriu. que Madison. tem aqui assim. Ele é duro, É duro, né? é muito duro. Esse branquinho é o coco? O que é isso aí? Esse branquinho é a castanha do coco. Olha, daqui ainda ia gerar o bicho ainda. Esses daqui já estão gerados os bichinhos. Ah, Já. aí ele gerou um caramujo, é? É. Um caramujo não, uma larva, né? Uma lavazinha. Uma larva. E essa larva aí pra que serve? Essa lava aqui a gente come. Come ela? Come. E tu consegue comer ela? Consigo. Então come uma pra mim ver. Arranca a cabeça dela? A cabeça não come? Não. Tem o gosto do coco. Deixa eu ver. Ah, isso aqui é uma larvinha, então vocês comem, é? Come. É bom frito. E tu tá dizendo que aí também sai um inseto que é o vagalume no final. O vagalume. Eu quero experimentar um desse aí. Eu nunca comi esse tipo de coisa, mas aqui dá pra ver que tem quatro furinhos, né? Tem um aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Tem 5 furinhos. Sendo que em 3 deles tinha essa larvinha aqui, né? Essa larva pequena aqui, ó. Isso. Uma larvinha bem pequena. Aí a gente frita isso aqui. É bom frito também. Aí isso tem um óleo aqui. Dá um óleo tipo azeite mesmo. O que frita? Esse bicho aqui. A bichinha? Uhum. Tá, Aí isso aqui dá um óleo, tu vê. Aí o papai usava isso aqui, o óleo disso aqui para passar inchaço. Pra passar um inchaço, é? Qualquer inchadura que a gente tem, a gente passa o óleo em cima, serve para... Tá, esse aqui eu posso comer. Pode comer. O que eu tenho que tirar daqui? Se quiser tirar a cabeça, tira, senão... É? Tora ele aí. Que assim? Dente, é. Tá mostrando bem de pertinho aqui? E se alguém lá... Será que é gostoso? Eu nunca comi isso aqui não. Eu já vi muita gente comendo esses bichinhos, não sei se é o mesmo, tá? Tem uns que nascem no toco do pau, né? Uhum. Então vou pegar esse bichinho aqui e agora vou comer ele. Ó. Muito bom. Tem um gostinho leve do coco, né? Tem o gosto do coco ainda. É? Porque ele gera, eu não sei. Ele se alimenta do coco, Eu né? acho Pelo que eu vejo, né? ele se alimenta do coco, eu acho. Porque tem vezes que quando a gente quebra o coco, ele tá bem tiozinho. Isso aqui é uma fonte de proteína, né? É. Ô Carlos, quer vir aqui? Carlos, vou chamar o nosso Carlos. O Carlos é o nosso... O Carlos é o cara aqui que manja aqui de bicho, tudo que é bicho aqui. Nada. Cachorro, macaco, girafa. Deixa eu ver, olha que bonito o coco Fala isso, dentro. Carlos. Tu já comeu esse bicho aqui, Carlos, alguma vez? Não. Não? Não. Olha aquele Tira um ainda bichinho pro Carlos comer. Vou comer mais um. Aquele É ainda- bom? Hã? É bom? Ah, eu gostei. Olha aquele ainda tá. Olha que bonito o Aquele coco. tá castanho ainda. E a castanha é linda, né? A disposição Tem dela uma por castanha dentro. aqui, né? Aí daí aí saiu o bicho. Ô, Leidinha, mostra aqui, Leidinha. Leidinha. Tá mostrando aqui? Tá? E aí os 4 foram Ó, comidos. ó, né? São observa, quatro, são observa os furinhos que tem aqui, ó. Dentro desses furinhos aqui, ó, tinha a larva. Olha que legal. É uma larva, né, do Carlos? É uma larva.
Mostra bem paradinho ali pra... E segundo o Moisés está falando, é uma larva de uma espécie de vagalume. Aliás, você comeu, cuidado, se tua bunda acender à noite, você já sabe por quê. Se a bunda minha acender à noite, Você já sabe por quê. é porque eu comi o vagalume. Ó, então essa aqui é a larvinha. Tô bem parado aqui, é porque pra câmera o cara tem que ficar bem paradinho pra dona Jacileide Marinho da Rocha dar o zoom aqui legal. Deu um zoom bacana aqui, Leide. Tá bonitinho. O pessoal de casa tá vendo aqui os Você furinhos. acha que tem também? Tem tudinho, tem. Agora quem vai comer essas duas larvinhas aqui vai ser o nosso amigo Carlos, né, Carlos? Não. Por quê? Não vai comer, não? Não, peraí. Tu é o cara que manja de cobra, de bicha, essas coisas assim. Por isso mesmo que eu não vou comer. Por isso que tu não vai Não, comer? tô brincando, é que eu não gosto Não, mesmo. não, ele não gosta, mas ele vai Eu não comer. tenho esses apetites desse Ô, não. Carlos, o negócio é o seguinte, Carlos. Aqui na selva, não tem... tira aí pro Carlos pegar. O Carlos vai ter que comer isso aí na marra hoje. Vou Porque ter o Carlos que é comer na nosso marra. amigo, né, Carlos? É, o Carlos vai participar de um teste de sobrevivência na selva. Ó, tomei banho, a minha mão tá E aí, limpinha. você engoliu inteira? Que Não, não, você tira só a cabecinha só. Tora assim. Tu prefere com a cabecinha ou sem a cabecinha? Ah, torar sem a cabecinha. É, sem a cabecinha. A tora no dente. Por que, senhor? Fala pra mim. Vai, Carlos, vamos lá. Ele pegou, não, ele jogou. Tem um Cara, gosto do coco. Dá mais um aí, dá mais um. É, tem um rapaz, gosto de coco. E esse coco é horrível, entenderam? Pode dar aqui. Cara, é engraçado. eu vou- Eu vou te falar uma coisa. Isso fritinho tem Eu vou- potencial. Eu vou Ó. quebrar um bocado, eu vou fritar pra você ver. Isso fritinho tem potencial. Não, mas o gosto é do coco mesmo, não é? O gosto Ó. é do coco. Só sobrou isso aqui. Ô, Vem, Nicole. Nicole, vem Tem pra o cá. gosto dessa Ô, casca. Nicole, tu não pagou pra assistir, vem cá. Fica aqui, vem cá. Fica aqui perto do carro, vem cá. Fica perto do carro. Quer um? Essa é a Nicole. Quer uma larva? Ó, pra quem não conhece, essa é a Nicole. Uma menina dos olhos azuis, a coisa mais linda que tem aqui no Amazonas. Ô, Nicole, deixa eu falar aqui, peraí. Ó, eu tô comendo o bichinho aqui, a larvinha. É uma delícia, tu não gostou não? Rapaz, um prato Não é cheio ruim, disso aqui. não é ruim. Mas também não é bom. Mas também não é bom? Não, mas lembra castanha, né? Ali, ó. Tem gosto de castanha. O gosto é castanha. Deixa eu ver a castanha. É, tem um gostinho um gosto da castanha com coco, né? Sei lá, uma mistura. Ah, legal. o gosto é da castanha. É o Tá. gosto da castanha. Qual é o tamanho da árvore que dá isso aqui? Tu sabe? O tamanho de um pé de quê? Tá grande, ele dá grande. Maior que o pé Dá um do pedacinho pra tucumã? Nicole. Nicole, tó. É maior que o pé de tucumã? É não, Na mão. tá mais baixo. É que nem um murumuru. Peraí, tá. O nome da árvore é Urucuri. urucuri. É uma árvore urucuri. Então é isso aí. Mais uma novidade que o nosso padre aqui, o nosso amigo Moisés, trouxe Olha aí. aqui pra gente. Ele já voou. Ô Carlos, ô Moisés, agora eu queria comer o coco. Tu consegue tirar um pedacinho do coco pra mim? Do coquinho que tem aqui dentro? Só o coco. Mas esse aqui eu acho que tá o bicho. É? Que tem o coco só que ele... Tem gente que sente nojo, não senti nojo de nada não. A gente come não tanta... tem. Não, é limpinho. Cara, quem come galinha, quer ver galinha de terreno? Galinha, porco, o que mais? Ó? Peixe, porco, qualquer bicho, né? Galinha, Assim. cara, se vocês vissem o que a galinha come, se tu colocar, jogar um monte de barata pra ela e um Não, monte de porque milho, esse aqui ele se alimenta daqui, ó, desse coisa aqui daí. Ele não... ela Não, se o alimenta gosto só dele. do coquinho. É? Se tu jogar, O gosto é do coco mesmo. O gosto dele é do coco. se tu jogar um monte de barata e um monte de milho, elas vão tudo na barata. É o instinto da própria galinha. É aí, ó. É. Escutaram aí a galinha gritando aí? Concordando. É. Não foi barata nem milho jogar pra ela, é um cachorrinho que tava correndo atrás. O Moisés agora tá tirando o coco, tá? Bom, gente, o que tem aqui? Aqui a gente tem uma espécie de coco, como é que chama mesmo? Urucuri. O urucuri. O urucuri tem uma espécie de vagalume que quando esse coquinho do urucuri tá verde, a fêmea vai e deposita uma larva dentro do urucuri que se alimenta de uma das 4 castanhas que ele tem. E depois que ela se alimentou, a larva ficou grande, ela sofre uma metamorfose, vira um vagalume. O vagalume consegue abrir uma tampinha nesse coco e sair voando para copular com outro vagalume, para voltar para o coco, depositar outra larva, e assim segue o ciclo de vida desse vagalume, entre a larva aqui dentro e a fase alada, que é o vagalume que vai procriar para depositar outra larva dentro do coco do urucuri. Então tá aí, uma explicação muito legal aí do nosso amigo Carlos, que é um cara que entende. Qual é a tua especialidade mesmo?
Eu só gosto muito de natureza. Não, tu gosta de natureza, mas tu é um cara voltado à medicina. Sou biomédico e dentista. Biomédico e dentista, beleza. São áreas diferentes, mas tu gosta da natureza, né? Sim, sim. Então por isso que o Carlos tem esse conhecimento aí. Esse é o coquinho, é? Aqui é o coquinho, castanho. Beleza, eu vou experimentar esse coquinho agora. Olha, é como se fosse aquele coco da Bahia, só que seco assim, quase sem gosto, né? Seco assim, bem desidratado. Ô Moisés, muito legal, tu falou que dá pra fazer óleo com ele também, né? Quer ver depois nós vamos fazer um vídeo bem... Vamos tirar um bocado, aí eu vou fritar. Vai fritar? Vou fritar bem frito, aí a gente vai temperar bem gostoso, para ver só como é bem gostoso ele frito. Então Aí tá. ele vai ter um óleo aqui, daqui ele vai sair um óleo daqui. Então tá, beleza. O Moisés vai fazer aí, vamos fazer um outro vídeo mostrando essa larvinha frita. Então essas são as larvinhas. O Carlos ele não gostou, não sentiu o sabor de nada, né? O sabor dela é bem fraquinho, né, Carlos? Não é É um gosto parecido com o gosto da castanha. Mas não é nojento. Mas o cara numa situação aí de com- fome, numa selva, aí o cara se safa bem, né? Comia todas. Com certeza. É nutritivo a beça isso aí. Isso é gordura pura. eu gostei. Gordura e proteína. Essa comia todas aí é legal, hein? Boa. Ó, pessoal, eu gosto de usar esse tipo de bota aqui, né? Vocês já devem ter visto em outros vídeos que eu uso esse tipo de calçado aqui para a selva. Tá? Eu já usei bota de borracha, já usei bota militar. Para mim não prestou, tá? Não gosto, a bota militar, ela abafa muito. Se tu precisar tirar o calçado para secar, é mais difícil, é mais complicado. E esse tipo de botinha aqui é muito 10, tá? Quem gosta de andar na selva, aí gosta de fazer trilha, mato, essas coisas assim, esse tipo de calçado, com essas travas assim, ó. Beleza? E já fazem muito tempo mesmo que eu não impermeabilizava aqui, que eu não usava aqui um protetor para o meu calçado, né? Como isso aqui é couro, é importante fazer a hidratação do couro. E como aqui no Amazonas, faz muito calor, muito quente mesmo o sol, aqui eu uso sebo de Holanda, aqui eles chamam de sebo de Holanda. É uma gordurinha. Eu passo dessa forma aqui, ó, na bota, né? Deixo no sol, ela vai derreter. Depois eu vou usar aqui, ó, aqui já derreteu, já passei aqui, ó, com o próprio calor ela vai derretendo. Depois eu pego uma escovinha dental aqui e vou fazendo isso aqui assim, ó, passando bem aqui nessas juntas aqui assim, ó, aqui embaixo, nas costuras também, é importante. Mas eu vou deixar ela derreter um pouco mais, que ele ainda está meio grossinho. Aí deixo ele pegar bastante sol hoje, amanhã também deixo pegar bastante sol. E aí tu vai ter um calçado aí bem conservado, preservado para andar na mata novamente. Aí tu pode molhar ele à vontade, encharcar, que ele vai estar preservadão. Eu dificilmente, aqui tem muita água mesmo. A gente atravessa muito igarapé e dificilmente eu molho o meu pé. Meu pé está sempre sequinho, sempre sem problema nenhum. Dificilmente tem problema com fungo aqui, porque estou sempre com calçado seco, né? Isso é muito bom. Então essa é mais uma dica para quem gosta de fazer trilha.
Ô, Carlos, deixa eu ver se esse café tá bom, deixa eu ver. Escuta aqui, ó. Fica sem açúcar. Ah, café gostoso, ruim pra burro. Escuta aqui, ó. Ei, nós temos que fazer ver a previsão do tempo certinho. Pra... Fala pra mim, quando é que... Vamos lá, eu sou Moisés, você é o... Como é que chamava? Você sabe que porra é essa? Oh, meu Deus do céu, Ramsés. Sei. E essas imundícias aqui, o que eles são? São dois doidos varrendo o ar. Porque vento não faz nada. Tá, escuta aqui, ó. Me diz uma coisa, como é que nós vamos fazer para ver a previsão do tempo para a gente fazer o acampamento lá? Entra no site e vê o valor de precipitação e probabilidade de precipitação. Aí dá pra ter uma ideia, mesmo na Amazônia. Aí tá, daí a gente vai ver, zero chuva, chega lá, cai o toró, e aí? Não, cai só o toró e para, a probabilidade é essa. Cair chuva e parar, tudo bem. O problema é chover o dia inteiro, a noite inteira, o dia inteiro, a noite inteira. Tá, eu vou levar guarda-chuva, capa de chuva, lona, e tu vai levar o quê? Vou levar aquele plástico que veio o colchão, vou levar qualquer coisa. Ele vai levar a sacola do supermercado? Normal. E para essas imundícias aqui, o que nós temos para proteger eles? Nada. Tão pior que eu. Já vi que essa cambada aqui não vai servir para nada. Essa turma não tá nem aí pra Pois isso. tá, esse aqui tá magro porque não come. E o que ele vai comer lá na Sabe essa selva? gripe que ele tá aí? Essa gripe que ele tá agora, quando ele entra no mato ele melhora. É? Ô Messias, ó, isso aqui é nome bíblico, né? Messias. Ô Messias, o que tu vai comer na selva? Fruto da mata. Aí não, é melhor você não Às vezes vai perguntar, comer se fruto da vacilar mata. teu rabo tá na reta. Vou me Então fica alimentar. esperto. Eu vou me alimentar da própria natureza. Como é que é o teu nome? Ayub? Ayub. É um nomezinho bonito também, né? Ayub, Ramsés e Messias, tá ótimo isso aqui. Ayub, Ramsés e Um Messias. dia nós ir de perto. Vamos ver o que eu vou comer. Ó, Carlos, então tá bom. Peixe e farinha. Ei, nós vamos Barra. Puru de coco. Então beleza, nós vamos marcar aí um dia pra gente fazer o acampamento lá. E vamos ficar 3 ou 4 dias na selva. Você que sabe, pra mim tanto faz. Eu tô querendo, o Barrinha baixou pra 12, eu já tô querendo aumentar pra 4. Escuta aqui, ó. Ei, vocês estão muito devagar com esse negócio aí. Tá rápido aí, porque tá um calor danado aqui. Ó, vocês têm Fala nada. a missão de convencer a Conceição. Suas imundícias. A Maria acabou de chegar. Que maravilha. Maria, isso é feijão, Maria? Não. Hein? O que é isso aí? Daí não, Nicole. O que é isso aí? Aí. Açaí? É. Ah, que delícia, é tudo meu. Maravilha, obrigado, Maria. Ai, que amei. Tá banho nela já? Aqui eles são doentes De nada, por... Eles são Dali. doentes por açaí, pessoal. São doentes por açaí. Para eles, açaí. Vai, Maria. Olha a cara de alegria da Leide. Não, já vai tomar. Olha a felicidade da Leide, vai comer açaí. Ele bota isso pra esfriar. Vai comer, vai tomar, comer porque eles misturam com farinha, a Leide tá comendo, né? Só essa cumbuquinha que você vai comer, Leide? É, isso aqui só é meu. Petitito? Não dou pra ninguém. Só essa miudeza aí? Não vou dar nem pro galego. Epa, o seu marido precisa se alimentar de açaí. Eu Nós vamos passar uns 4 dias na selva aí. Eu tenho Nós até precisamos- inveja do jeito que vocês gostam disso. Né, ô Maria? O que tu acha? Tu não acha que eu mereço comer tomar um açaí? Tomar açaí, comer açaí vai depender do quê? Se tu comer com farinha é comer, se tu tomar pulga é tomar, né? Colega. Ei, galego, tu pegou bacana lá? O Ramsés, cadê o Ramsés? Ei, escuta aqui. Ele parou também, você. Não, pô. Ei, escuta aqui, onde é que tu vai? Esses caras, os caras de bandido lá nessa. Agora me filma aí pra te ver. Vê se tu vai me filmar. Ô Maria, onde é que tu anda? Safado que eu mando de bandido. Tem uma cara de bandido, né? Isso aqui, ó. É doido, né? Ô, meu amigo. Ei, vamos tomar açaí? Eu ia tomar banho, pô. Vamos tomar açaí? Vamos vocês tomar açaizinho? Vamos? Toma açaí não. Toma açaí não. Tu não toma, né, cara? Não. O Messias é o único amazonense que eu conheço que não toma açaí. Por que, Messias, que tu não toma açaí? Eu não gosto mesmo. Ah, mas o açaizinho é bom, cara. Gosto estranho, né? É? É, eu acho. É, tem gosto de terra, é? Vai lá se molhando. Lá vai o Barrinha lá, ó. Ô Barrinha, onde é que tu vai, Barrinha? O Ayub. Olha lá. O Messias vai atrás. Onde é que vocês vão, Messias? Tirar a bomba, pega a bomba. Ah, vai tirar a bomba d'água. O Messias vai tirar a bomba d'água. O Barrinha não sei onde é que ele vai.
desfilo todo dia aqui nessa passarela aqui. Ô Maria! Ô Mariazinha! Obrigado pelo açaí, Maria. De nada, teu carro. Isso aqui são as piranhas que o Barrinha pegou hoje. Pegou com vara, foi, ô Messias? Só jogando com a mão mesmo assim. Ah, tá. Mas foi com linha, né? Foi com linha. Com linha, foi pescando. É como se fosse com vara, só que ele não usou a vara, ele usou só a mão. Pegou esse tanto aí de piranha. Tem piranha de todo tipo aqui, né? É piranha caju. E essa assim, grandona aqui, o que é? Branca. É a piranha branca? É. Estão todas mortas já? Então, Tá, tem piranha caju e piranha branca. Tem algum outro tipo de piranha aqui? tem não. Não? Só caju e branca. Caju e branca. Essa é a piranha caju, né? Caju. Olha só o dentão dela. É bem afiado, mas é afiadinho mesmo. Essa mandíbula aqui, ó, é muito poderosa. Ela tem capacidade de tirar um dedo de um adulto. Se ela... De um adulto. Imagine de uma criança. Se pegar o dedo de um adulto, ela tira. Tira com facilidade. Tira. Então o negócio é tomar cuidado É. e não, como é que é? Não brincar com piranha, né? Cara, lá é na beira do giral. Daí vamos lá pescar. É, nós vamos Fazer pegar uma um peixe lá. pescaria. Olha a cor do Rio Solimões, que coisa linda com o pôr do sol. Cor de ouro. E a saparada cantando aqui ao redor, muito legal mesmo. E lá na frente estão os búfalos. São uma búfala fêmea, um macho e um filhote. Vão para a água tomar banho. Ó. Quase todos os dias eles vão para a água. Nós vamos tomar um banho lá na beira porque está muito quente. Hoje está fazendo um calor. Barrinha está preparando ali o pranchão para fazer uma piscina bacana para a gente tomar banho. Barrinha está limpando a piscina. Olha lá. Barrinha, capricha na nossa piscina aí. Piscina de Ribeirinho. Barrinha tá nadando, ó. Esse é uma figura, né?